Ah, qual a diferença entre ser preto nos Estados Unidos e no Brasil? Você que vive aqui e viveu lá. Sim. No Brasil, o preto é considerado o negro que tem a pele mais escura. Seria o fenótipo, vamos dizer assim, né? Então, se você é mais preto, então as pessoas consideram que você é preto. Sim. E aqui é se você tem uma gota de sangue. Então, a foundation, vamos dizer assim, a base dos Estados Unidos para considerar quem é preto ou não, é quem tem uma gota de sangue partindo da lei de segregação de Jim Crow. A lei de segregação Jim Crow aqui nos Estados Unidos era a lei de que se você tem uma gota de sangue, você já é preto. Então, você não ficava junto com brancos. Era uma lei segregatória. E ao mesmo tempo que essa lei foi segregatória, na minha visão, já dando uma opinião, ajudou os pretos a ficarem unidos de alguma forma. E o do Brasil, pela cor, também desune. Então, o chamado pardo, ou quem acha que está próximo ao branco, que seria esse poder desse homem. Quando eu digo homem branco, no sentido geral, desse branco colonizador do Brasil, o preto não quer ser preto. Por tudo. Então, a primeira grande diferença é essa foundation, essa base. Preto no Brasil foi visto como esse negro escuro, pele escura, mais escura, o dark skin. E aqui é o sangue. Não digo que não temos o colorismo nos dois países, embora o colorismo é essa mudança de cor de pele, essa degradação, degradê, você vai clareando, a chamada fair skin, muda então seus privilégios. Então, você tem a pele mais clara, tanto no Brasil como aqui, você tem mais privilégio para ser aceito nos lugares, porque tanto no Brasil como aqui, todo mundo vai aceitar mais você se você tiver a pele mais clara. Então, quanto mais preto você tem a pele, tanto no Brasil como aqui, você é discriminado ou você sofre mais com intensidade o racismo. Entendi. Perfeito. Essa é uma das questões maiores. A outra, por exemplo, casamento interracial também era proibido aqui nos Estados Unidos pela lei. Era proibido. Até quando, mais ou menos, isso existia? Eu acho que, principalmente antes da abolição da escravatura, né? Principalmente. É porque até os anos 60 teve muito problema aqui ainda, né? Inclusive o reverendo Martin Luther King foi quem lutou muito pelos direitos aqui, né? A abolição da escravatura aqui foi oficialmente pela história dos Estados Unidos 1860. O Brasil, 1888, foi o último país da América Latina a abolir a escravatura. Certo. E depois, quando a gente chega com a história do Texas, que foi um estado que demorou para abolir, foi um dos últimos, ele é abolido em junho 19. Por isso que o feriado de junho 19 entendi. é para oficialmente celebrar a abolição da escravidão dos Estados Unidos. Ele foi o último, né? Foi então, encerrou, acabou. Entendi. O último. Então, uma das questões é isso, do genótipo e fenótipo. Sei. De onde a gente sai. De que maneira que é visto lá. A cor e o sangue. Porque eles levam em consideração, entre então, aspas. a cor e o sangue. A outra, por exemplo, por lei, os casamentos interraciais. Sei. No Brasil, é muito comum o casamento interracial, até por uma história de que a miscigenação traz o Brasil como um país que não teria o problema na época de, vamos pensar em 1890, 1900, é como se o Brasil não tivesse esse problema pela mistura desse preto e do branco, que faz parte da história do racismo estrutural, e de que tá tudo bem, a gente não tem problema, venham para o país tropical, a gente é feliz, a gente se mistura. Entendi. Essa é uma das duas grandes pautas, ou de outras e outras e outras. Agora, essa pergunta é uma dúvida minha, pessoal. Como é que é a maneira, digamos, politicamente correta de a gente se referir? É preto ou afrodescendente? Como é que... Porque às vezes eu vejo uns chamando, se referindo de uma maneira e outros de outra. Como é que, pra gente se referir da maneira correta? Na verdade, se a gente partir da perspectiva que todo mundo usa, alguém fala branco, branco amarelo, branco branquelo... Pra falar, é isso. Então chama mais simples de tudo. Sem pensar em história, sem pensar em concepção de quem estudou o quê, quem criou os termos, de onde esses termos vieram. Mas chama pelo nome. Sim, não. Isso sim. É um exercício, assim, do caralho. Desculpa o termo. Claro. Pode falar besteira? Claro, pode. Por quê? Porque eu paro de descrever essa pessoa como ela é. Não, mas... Pode falar assim, olha, é baixinha, é gordinha, é preta, é branco, é branquelo, é azul. Não. Isso é uma questão mais básica de tudo, se a pessoa tá na dúvida. Não, perfeito. A gente tá falando do sujeito. Chama o nome. Não, tá falando do sujeito. Agora, se você estiver me referindo ao povo, ao povo preto ou povo afrodescendente. Tô falando assim, não no caso do indivíduo, tô falando no caso de um assunto.
Ah, tá. Entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, o termo nigger é um termo que ele está associado à visão do branco, que chama o preto de nada. Ou a bosta da bosta da bosta do cocô. Pejorativo, sim. Então, não fale isso. Você vai dar uma gafe aqui no meio dos pretos, dos negros daqui. Sim, sim. Vamos dizer assim. Chama no indivíduo, no caso. Sim. Você falar nigger, eles, pretos americanos, não aceitam ouvir isso de ninguém, porque vai remeter para ele a história desse branco que usava esse termo na época, antes da abolição da escravatura, de que ele não era nada. O Jay-Z, por exemplo, fala assim, olha, tá bom, no mundo de hoje, o que eu tiro disso? Você é isso? Não. Então o que você faz com isso? Ignora. Pega coisa boa. Entre eles, eles se chamam, mas eles se dão, eu digo, negros americanos. Sim. African American. Se eu usar uma termologia acadêmica. African American. Sim, entre eles podem se chamar de nigger. Eu perguntei pro meu amigo African American, como que eu falo quando eu cheguei aqui, né? Ele falou assim, não importa. Ele é um homem de 65 anos. Ele falou, não importa, o que importa é a intenção, Terry. Então, se eu chamar você de nigger, e eu sou de preto pra preto, vamos dizer assim, tá tudo bem. Sim. Mas aconteceu de eu fazer a gafe no meio dos meus amigos negros African American, e eles ficaram muito mal. Ficou um climão, subiu, estendeu. Aí eu falei, gente, vamos conversar sobre isso. E nós não conseguimos. Foi bem nesse exemplo que você falou agora que a minha pergunta foi. Você viu que você se referiu a ele como African American? Então, aí foi nesse sentido a pergunta. O certo seria falar o meu amigo preto ou o meu amigo afrodescendente? Qual é a maneira mais... Entendi. Nesse sentido foi minha pergunta. Na verdade, eu acho que vai depender muito do seu contexto. Pessoalmente dizendo. Então, por exemplo, academicamente falando, African American, nos Estados Unidos. No Brasil, todo mundo da academia vai falar afrodescendente. Os contextos do negro, por exemplo, nós não temos essa associação brasileira ligada com o negro como uma coisa tão negativa. Pra gente, tudo bem. Assim, muitas pessoas associam o negro como tudo bem, mas outros contextos históricos não. O preto, ele tá associado ao Black is Beautiful, esse movimento de 1970, com os direitos civis, Black is Beautiful, nós vamos, né, o movimento Black Panthers. Sim. Então, o preto hoje, no Brasil, é muito mais afirmativo. Mas o negro também tá tudo bem. Agora, eu vou falar de mim. Pessoalmente, como eu estou engajada e eu estou alinhada com as minhas coisas, pra mim não importa a forma que você falar. Eu vou sentir se eu quero te denegrir. Se a sua intenção é pra me colocar pra baixo. Claro. Exemplo, nega, neguinha, negona, nega gostosa, né? Vai comer suas negas, vai lá procurar suas negas. Então, toda a intencionalidade da terminologia, ela só nos divide e só nos une conforme a sua intenção. Conforme a intenção. Eu acho que a essência é um pouco isso. Sim. Se você tem a intenção de não ajudar, separar, é fácil achar essa coisa do ódio. Sim. Muito simples. Se for, como é que a gente fala? Se você for uma pessoa educada, civilizada, respeitosa, com o multiculturalismo, com a diversidade, você vai chamar as pessoas pelo nome. Não, claro, isso é o básico. E você não vai ficar intimidade, nessa questão. Existem debates, existem reivindicações, mas, assim, na prática, você tá na dúvida? Chama pelo nome. Esse é o indivíduo, no caso. Não entra nesse jogo. Não, claro. Existe o jogo, o debate, as teorias? Existem. Mas, assim, na prática, a dúvida é na hora. Sim. Do vamos ver. É a mesma coisa, você não vai chegar e falar assim, ô gordinho, chega aí, ô baixinho, chega aí. Tá, não tem nada a ver. Que até provar que focinho não é... Como é que é? Rabo de vaca não é espanador, focinho de porco não é tomate. Você entendeu? Entendi. Não, na prática é isso. Uhum. Então, pra que você vai ficar usando isso? Perfeito. Existem terminologias que não vieram com a intenção de ajudar. E denegrir palavras que não nos ajudam a colaborar. Mas eu acredito que a essência é que todas as pessoas ficam mais informadas, educadas, entendeu? Não tem resposta jogo de pronta. Paciência. É um jogo de paciência. Tem que ler, tem que estudar, ou resolve. Conversar. As pessoas civilizadas se respeitam. Sim. Em qualquer lugar. É o mínimo, né? Só que as pessoas ficam viajando na maionese
ir rodando atrás do gato, do rabo, do cachorro, como é que é? Do rabo. O gato corre atrás do rabo. Não sai, não anda. Sai, Então, existem terminologias que são usadas academicamente. Existem terminologias que vai ter mais intenção. Cotidiano. Existem o algoritmo da internet. Eu fiz uma live com os meninos do Desalienação. E aí a gente achou um termo que tinha a ver mais com o algoritmo. Que chama A Dor da Preta e o Poder do Amor. Era a minha live com o grupo da alienação. Porque o preto hoje, o termo preto hoje, no Brasil tá dando muito mais algoritmos. Entendi. Do que outros. Entendi. Então, até títulos e termos pra você chamar uma live, hoje tem estratégias. Nossa.